Das emissoras de TV aberta que não chegaram ao século XXI na história da televisão no Brasil, uma das que mais deixou saudades para milhões de brasileiros foi a Rede Manchete de televisão. Esse canal, que durou 15 anos, quase 16, foi responsável por alguns momentos históricos ao longo do período em que permaneceu no ar. Inclusive, dois em particular pautam a existência desse canal e de outros vários canais aqui no YouTube. Enquanto o primeiro momento ocorreu no fim dos anos 80 com a invasão de séries japonesas que redefiniram o gosto desse tipo de produção em nosso país, o outro momento completou 25 anos de estreia no último dia 1º de setembro de 2019. E nessa edição especial do Trivia Box vamos falar finalmente deles, talvez o anime mais marcante da história da TV brasileira em todos os tempos. Vamos falar dos Cavaleiros do Zodíaco e também dos últimos animes da extinta Rede Manchete. Antes de começarmos mais uma viagem no tempo, é bom deixar claro que esse vídeo é uma continuação da história dos animes da Manchete. Sim, porque antes dos Cavaleiros, a emissora exibiu clássicos como Patrulha Estelar, Dom Drácula e até Doraemon. Tudo isso a gente contou no primeiro vídeo que você pode conferir no link da descrição. Então, se você é um pouco mais velho e sentiu falta de alguma série nesse vídeo aqui, corre lá que tá tudo documentado na primeira parte. Eu não imaginava. Apesar de não ser um dos maiores expoentes da animação japonesa, os Cavaleiros do Zodíaco atingiram um patamar nunca antes visto para esse tipo de produção em nosso país, a ponto de representar um marco em uma linha do tempo na história dos animes que já passaram oficialmente por aqui. Essencialmente, existe o período antes de Cavaleiros do Zodíaco e o período depois de Cavaleiros do Zodíaco. A série chegou ao nosso país em um momento bem particular, já que estávamos vivendo o primeiro ano do Plano Real, e naquela época nossa moeda chegou até a valer mais que o dólar por um curto período. Dessa forma, importar qualquer coisa era bem mais em conta que nos dias de hoje, e se beneficiando deste fato, a distribuidora espanhola Santoy decidiu apostar na comercialização dos brinquedos da série em nosso país, visando repetir o sucesso comercial dos Cavaleiros que eles tiveram em outros países latinos alguns anos antes. Reproduzindo o esquema japonês de faturar em cima dos animes, apresentando uma série e colocando comerciais de produtos licenciados nos intervalos, a Santoy tentou vender o anime para as principais emissoras do país, antes de fechar contrato com a saudosa Rede Manchete. Só que os caras ouviram um sonoro não depois da apresentação. Por que é que nós não podemos fazer isso? Diga. Acontece que os executivos dos canais eram apresentados a um clipe com os momentos mais sanguinolentos da série, e acreditando que aquilo tudo fosse dar dor de cabeça ao invés de audiência, a Globo, o SBT, a Record e a Band recusaram a aquisição do anime. E por que não procuraram logo a Rede Manchete, já que ela tinha uma programação mais oriental que as outras? Bem, naquela época, volta e meia, a crise financeira da emissora era um destaque negativo na imprensa, a ponto dos funcionários reclamarem salários atrasados em plena rede nacional. E vamos ser sinceros, quem iria logo de cara num canal que rola esse tipo de coisa? Segundo o diretor da divisão de cinema da Manchete na época, o Eduardo Miranda, havia uma grande expectativa da Santoy em fechar com o canal, aliada a uma necessidade do departamento comercial da emissora, muito urgente, de reativar o interesse na programação infantil da casa, que em outro momento contou com a Angélica e os heróis japoneses atraindo anunciantes. Mas da mesma forma que nas demais emissoras, a impressão negativa em torno do anime por conta da violência e dos litros de sangue que cada personagem era capaz de jorrar, fez com que alguns executivos da Manchete ficassem com um pé atrás. Tomando para si o compromisso de avaliar melhor aquele desenho de olho grande, Eduardo exigiu da Santoy uma fita com episódios completos, e foi então que seu veredito foi favorável para a estreia dos Cavaleiros em 1º de setembro de 1994. No acordo fechado com a Santoy, a emissora carioca recebeu 52 episódios, pagando a distribuidora com o que tinha de mais precioso em meio à sua crise financeira: os seus intervalos comerciais. Sim, meus caros, a Manchete não passou o anime de graça, ela só pagou com uma moeda pouco convencional que rendeu bastante para os cofres da Santoy, que ainda arcou com os custos da dublagem dos episódios entregues no recém-inaugurado estúdio da Gota Mágica de São Paulo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo.
A partir daí, vocês já sabem, né? A série elevou a audiência da emissora e fez com que os Cavaleiros se tornassem destaque em jornais e revistas de todo o país. Com a apresentação em 2 horários distintos, o que foi visto no Brasil em 94 e 95 foi uma verdadeira tsunami como nunca antes vista na história do nosso país para um desenho animado. Desse lado aqui, ó, mostra aqui, Tarzan, tem os Cavaleiros do Zodíaco. Já no ano de 1994, os bonecos da série eram os itens mais desejados pelos pequenos, mesmo custando quase um salário mínimo na época. Então a linha também dos Cavaleiros do Zodíaco, você vai encontrar todos aqui na promoção Brinquedos Laura, completa. Acima de R$400 em 4 vezes sem juros. A Santoy não estava preparada para esse fenômeno e teve que recorrer à importação de bonecos da série que sequer haviam aparecido na nossa TV ainda. A febre era tamanha que diversos bonecos piratas invadiram o mercado. Além do preço mais em conta, era possível achar versões que não eram comercializadas pela Santoy no Brasil, como os heróis com a primeira armadura. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Fique esperto! Os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco são da Bandai! Depois de exaustivas reprises, em 1º de maio de 95, a Rede Manchete estreou finalmente novos episódios com direito a uma nova abertura. Quem assistiu na época deve lembrar que a primeira abertura era um amontoado de imagens sem contexto, a maioria extraídas de um filme da série e que confundiam a cabeça de todo mundo. Tudo isso embalado por uma marchinha, cortesia da versão espanhola. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Na nova abertura juntaram mais algumas imagens junto com aquela salada do filme, mas agora com o tema produzido exclusivamente no Brasil. Pegasus, ajuda o teu cavaleiro. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. E junto disso, uma apresentadora própria que sempre fazia um desnecessário comentário sobre o episódio do dia. Seiya consegue a espada de Balnum, com a qual ele poderá destruir o feitiço do Nibelungo. Mas se Hilda morrer, nem a Pena nem a Terra poderão ser salvas. Logo, depois do intervalo, ok? Comenta-se que neste dia de estreia dos novos episódios, os Cavaleiros do Zodíaco conseguiram a façanha de derrotar a Rede Globo na disputa de audiência aferida pelo Ibope. Esta cena você ainda não viu. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. No feriado do Dia do Trabalho daquele ano, a lenda urbana que foi criada diz que na hora que começou o episódio, as ruas estavam vazias e milhares de crianças assistiam hipnotizadas ao desfecho da Batalha da Casa de Leão. O auge da Zodíaco-mania se estabeleceu com o recorde batido com a estreia do longa-metragem da série em julho de 1995. Sim, aquele mesmo que tinha cenas vazadas na abertura. Mais de 1 milhão de pessoas indo aos cinemas e o filme ficando em cartaz por inacreditáveis 3 meses. Bem, as coisas funcionavam meio diferente naquela época. Abel, irmão de Atena. Ele vem com a missão de destruir a Terra. Quem são eles? Os Cavaleiros do Zodíaco precisam impedir sua fúria e salvar Atena do domínio de Abel. Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Antes de falar dos animes que a Manchete apresentou na era pós-CDZ, vamos dar uma resumida geral na história da série. Depois de anos de treinamento, Seiya conquista a sagrada armadura de bronze de Pégaso na Grécia e se torna um cavaleiro. Sua missão é proteger a reencarnação da deusa Atena e defender a verdade e a justiça. De volta ao Japão, com a intenção de reencontrar sua irmã da qual foi separado, Seiya descobre que o milionário que o separou na infância faleceu e sua neta, Saori Kido, assumiu os negócios da família. Seguindo a vontade de seu avô, a garota organiza um torneio entre outros jovens que também possuem armaduras sagradas, chamado de Guerra Galáctica. Ao vencedor do Vale Tudo Astral, já que cada armadura é regida por uma constelação, a sagrada armadura de ouro de Sagitário será entregue.
Bem, a partir daí a gente vai conhecendo outros personagens e nos damos conta que os principais, além do Seiya, serão o Shiryu de Dragão, Yoga de Cisne e Shun de Andrômeda. E olha que pela abertura a gente já até pensa que os demais Cavaleiros de Bronze serão relevantes na trama, mas bem, não é o que acontece. Os meus instintos estavam certos. Depois de derrotarem seu primeiro grande oponente, que volta na história como o 5º membro sazonal do time, os heróis se dão conta que o inimigo verdadeiro está no Santuário da Grécia. E depois que descobrem que Saori Kido é a reencarnação da deusa Athena, suas motivações passam a estar alinhadas por um objetivo muito maior e cósmico. O auge da primeira fase do anime é a clássica Batalha das 12 Casas, onde os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco aparecem. Sim, porque dos Zodíacos são só os 12, e os de bronze, que são os protagonistas, só vestem armaduras de ouro umas poucas vezes e bem mais pra frente. Melhor deixar isso pra lá. Depois de finalmente derrubar o mestre do santuário e seus planos malignos, os nossos heróis precisam ir para a mitológica terra de Asgard, no extremo norte da Europa. Agora eles precisam evitar que Athena se sacrifique, impedindo o derretimento do gelo local que pode inundar todo mundo. Tudo o plano do deus Poseidon e dos roteiristas da Toei Animation, que precisaram recriar uma saga inteira de enrolação para a história da série de TV se distanciar da trama do mangá. Saga essa que até se tornou a favorita de muitos. Após vencerem os valorosos 7 guerreiros deuses de Odin, os Cavaleiros do Zodíaco precisam salvar Athena novamente, já que Poseidon, o deus dos mares, a sequestrou e planeja afogar todo o nosso planeta para reinar em um novo mundo submarino. Enquanto os Cavaleiros de Bronze lutam incansavelmente, os Cavaleiros de Ouro, sobreviventes da Batalha das 12 Casas, montavam uma guarda no santuário, esperando por um evento que só iríamos assistir 13 anos depois. Infelizmente, para a Rede Manchete, o anime só contava com 114 episódios na época. Por conta disso, era necessário encontrar algum sucessor da enorme audiência dos Cavaleiros. Vendo a oportunidade, várias distribuidoras correram para encontrar um santo graal. Foi então que em 95 o mercado de home video brasileiro foi invadido por dezenas de lançamentos de filmes, OVAs e séries que se tornaram o que chamamos carinhosamente de animes perdidos. Um deles teve a sorte de ir ao ar em 12 de outubro de 95 como um especial de Dia das Crianças. Tama e seus amigos chegaram por aqui pela Sato Company em 4 fitas VHS que juntas apresentaram 7 episódios da primeira série produzida entre os anos 80 e 90 pelo Group Tech. A origem do personagem está em uma série de imagens comerciais do gatinho que circularam em propagandas de produtos da Sony Creative Products a partir de 1983. O simpático felino e seus amigos fofinhos não fazem muita coisa além de viver aventuras açucaradas e despertarem a vontade em algumas pessoas de comprar qualquer coisa barata com eles estampados. Em janeiro de 2020, uma curiosa produção baseada nos personagens estreou. Chamada de Uchitama Have You Seen My Tama, o anime do Estúdio Mapa mostra Tama e seus amigos também na forma de seres humanos. A série é exibida oficialmente no Brasil pela Crunchyroll. É a primeira vez que eu vejo isso. Mas tá, além dessas pérolas que saíram em fita de vídeo, as principais distribuidoras de conteúdos nipônicos na época também trataram de trazer novidades para oferecer à Manchete. A Chikara Filmes tratou de importar um dos animes que surgiram na esteira do sucesso de Cavaleiros no Japão. A Sato, que trouxe Cybercop alguns anos antes, tratou de pegar outro anime super parecido com Cavaleiros. Já a Alien International, que trabalhou com o licenciamento da marca Os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, também importou desenhos do Japão para oferecer. Um deles era nada menos que Dragon Ball, que só não ficou na Manchete pois a distribuidora queria que o canal apresentasse junto o Fly, o Pequeno Guerreiro, e também as Guerreiras Mágicas de Rei Earth. O destino desses 3 animes acabou sendo o SBT em 1996. A apresentação do último episódio dos Cavaleiros da Manchete se deu em 17 de outubro de 1995. A partir daí, o canal tratou de reprisar a série até todos decorarmos os diálogos e enjoar dos personagens. Cavaleiros saiu do ar em definitivo no canal em setembro de 97, sendo que no último dia do mesmo ano, o longa-metragem onde os heróis lutavam contra Abel foi reprisado. Aliás, todos os 4 filmes da série chegaram a ir ao ar pela Manchete a partir de 95.
No dia 1º de janeiro de 98, ia ao ar uma reprise do filme do Lúcifer. Essa foi a marca derradeira da era Cavaleiros pela emissora carioca. Em 29 de abril de 96, um anime um tanto diferente, mas com um carisma fora do comum, estreou na programação da Manchete. Estamos falando de Sailor Moon. Mesmo querendo, não posso ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso, e nestes sonhos voam fantasias que muita insônia me causarão. Depois de salvar uma gatinha das mãos de uns garotos, a vida de Serena Tsukino muda para sempre quando a gata invade seu quarto à noite e diz que ela é uma das lendárias guerreiras do Reino da Lua. Ao dizer palavras mágicas, Serena se transforma em Sailor Moon e precisa lutar contra os inimigos do Negaverso, enviados pela maligna Rainha Beryl. Longe de ser uma super-heroína exemplar, Sailor Moon vai aos pouquinhos crescendo e conquistando o público. Público este que aqui no Brasil em algum momento consegue deixar de lado todas as repetitivas situações e furos no roteiro para encarar a série como uma opção para dividir essa adoração pelo Seiya. Se bem que quem é que gostava do Seiya, né? Eu posso ouvir os meus amigos falando claramente comigo. Só que a série infelizmente não decolou, por mais que tivessem muitos episódios para serem transmitidos por aqui e contasse até com um público fiel. Originalmente voltada para as garotas na questão comercial, Sailor Moon fracassou com os licenciados em nosso país, com a Santoy vendo encalhar nas lojas vários produtos originais importados da Bandai. Você já pode ter tudo da Sailor Moon. A caneta mágica, o kit de beleza com todos os seus poderes, o lindo porta-joias e a brilhante estrela mágica. Varinha mágica, me dá toda a sua energia! Sailor Moon é da Bandai, super legal! Sailor Moon, entre pra essa linda e poderosa turminha! Sailor Moon sofreu então um hiato de 2 anos até ser resgatada pela distribuidora Cloverway e ser relançada junto com Sakura Card Captors em 2000 pelo Cartoon Network. Só que dessa vez iniciaram a apresentação da série pela segunda fase e trocaram todo o elenco de vozes conhecido pela versão brasileira da Gota Mágica na Rede Manchete. A orientação do distribuidor era bem louca na verdade, fingir que a primeira fase nunca existiu e relançar a série como algo novo. A gente explica melhor esse rolo em outra hora quando falarmos dos animes do Cartoon Network que não passaram no Toonami. Sim, pois os que passaram nesse bloco já tem 2 vídeos exclusivos dedicados a eles, que você pode conferir depois, se você quiser. Obrigada pelo conselho! O primeiro anime a surgir na Manchete com a missão de segurar a audiência dos Cavaleiros foi ninguém menos que o primo hindu do Seiya, Shurato, ou melhor, S-H-U-R-A-T-O, Shurato. Produzido pela Tatsunoko e lançado na TV japonesa em maio de 1989, a série tem autoria assinada por Hiroshi Kawamoto, que aparentemente não foi creditado em mais nada na vida além de Shurato. Com apenas 38 episódios, a série caiu no gosto do público brasileiro de tal forma que de todos os animes que foram ao ar no canal a partir de maio de 96, Shurato foi o que rendeu mais audiência. Parte desse sucesso está na excelente versão brasileira da série, realizada nos estúdios da Dublavídeo em São Paulo. E olha que mesmo usando praticamente todos os dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco, conseguiram fazer um trabalho com muita personalidade. Na trama, os amigos Gai e Shurato são transmigrados para o mundo celestial pela deusa Vishnu e se envolvem em uma guerra que os coloca de lados opostos, já que Gai se torna seu inimigo quando veste uma armadura e encarna a figura de Rei Yasha. Da mesma forma que Gai, Shurato também ganha uma armadura e se torna o Rei Shura. Depois de uma conspiração colocar os personagens que deveriam ser do mesmo lado na trama uns contra os outros, assistimos a jornada de Shurato e seus amigos
para trazer Vishnu ao normal e recuperar a harmonia do mundo celestial que está se desfazendo conforme os planos nefastos da grande vilã da história, a deusa Shiva e o povo divino de Asra. Distribuída pela Chikara Filmes, a série também teve uma avalanche de produtos licenciados em nosso país, mas que infelizmente não eram tão legais quanto os dos Cavaleiros. A maioria foi lançada pela Glaslit, a fabricante que era famosa por suas reciclagens de brinquedos. Também com som e luz. Shurato da Glaslit, lute por ele. Ela conseguiu a façanha de relançar um dos mais cobiçados brinquedos dos anos 80 com os adesivos do Shurato na carcaça. Estamos falando do Thunder Tank dos Thundercats. Compare só a ousadia. Shurato teve alguns episódios lançados em vídeo pela Flash Star Home Video e permaneceu no ar até o fatídico período de transição da Rede Manchete para a Rede TV, tendo sua última transmissão sendo feita em outubro de 1999. Vamos chorar. O que vem depois? É o Shurasowaka! O Shurasowaka! No mês seguinte à estreia de Shurato, o outro primo do Seiya, vindo pela Sato Company, estreou. 5 fantásticos samurais armados. Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal. Conhecidos como Samurai Troopers em sua terra de origem, Samurai Warriors foi uma resposta da produtora Sunrise ao grande sucesso da concorrente Toei Animation no ano de 1988. Sem sua origem em qualquer mangá ou mesmo tendo um criador original, a produção de 39 episódios conseguiu chamar a atenção dos japoneses graças ao eficaz design de armaduras e um suposto carisma dos personagens. Suposto porque essa propriedade parece ter se perdido na versão americana da série, que foi rebatizada de Ronin Warriors. E como essa versão foi a que serviu de base para nossa tradução de dublagem, tivemos consideráveis perdas. Mas vamos para a trama. 5 jovens surgem do nada com o poder de invocar armaduras relacionadas aos elementos da natureza para lutar contra as ameaças de Scorpio e a Dinastia do Mal. O fantasmagórico vilão conta com 4 asseclas que também vestem armadura samurai. No decorrer da história, descobrimos que um dia todas as 9 armaduras foram originalmente a armadura do vilão, que foi derretida por um monge que perdeu o nome na nossa versão brasileira. Tal como Seiya e Shurato, no auge dos problemas, Hector, o protagonista da série, veste uma armadura mais poderosa que eleva seus poderes para o infinito e além. Como dito antes, a versão brasileira foi trabalhada em cima da versão americana, que simplificou diálogos, golpes e fez uma desnecessária edição na trilha sonora, enfiando uns efeitos sonoros para dar mais emoção às lutas. Já os nomes dos personagens foram cortesia da coleção espanhola dos brinquedos da série, importados pela Santoy, a mesma que trouxe a coleção dos Cavaleiros pra cá. Não dá nem pra ter concorrência direito aqui entre um e outro, a mesma empresa traz tudo. É um monopólio de brinquedo de armadura aqui. Brincadeira. A dublagem feita pela Gota Mágica escalou a mesma voz do Seiya e do Shiryu para as 2 contrapartes samurais na série. Outro aspecto bastante forçado na dublagem era chamar os personagens de cavaleiros, muito provavelmente para ajudar a impulsionar a venda dos bonequinhos da série. Esses são os Samurai Warriors! Sonhos para salvar a terra da Dinastia do Mal! Da mesma forma que os bonecos dos cavaleiros, os Samurai Warriors vinham com partes de suas armaduras para encaixar, mas nada com o mesmo charme da coleção de Seiya e os outros. O grande diferencial eram as articulações em mola que bem inevitavelmente enferrujavam com o tempo. Samurai Warriors, esses caras são bons de briga! Aliás, em 2009 os samurais ganharam uma linha no estilo Cloth Myth com alguns action figures muito legais dos 5 protagonistas e da armadura do inferno. Depois da série também surgiram alguns especiais direto para vídeo no Japão que comentamos em outro programa passado que está listado na descrição. Não tem nada de muito divertido, não é? Além do trio Shurato, Sailor Moon e Samurai Warriors, em 96 a Manchete também tinha reforçado a sua
sua programação com o super-herói nipo-americano Super-Human Samurai, a versão americanizada da série japonesa Gridman, nos mesmos moldes que eram feitos os Power Rangers. Também vieram os lendários e velhos Ultraman e National Kid. Como se tudo isso não bastasse, a gente ainda podia assistir naquele ano as aventuras de Soul Brain, Inspector, Kamen Rider, Black RX e até da Patrine. Empolgada com a audiência dos animes, a emissora fechou um acordo com a distribuidora Premiere Filmes e lançou em novembro daquele ano a US Mangá Corps do Brasil. Que mistérios e torturas vêm de lá? Realidade ou sonho? US Mangá. A sessão se destinou a apresentar uma série de OVAs e até alguns filmes adquiridos pela distribuidora que posteriormente seriam lançados no mercado de home video sem cortes, já que muitas das produções eram extremamente violentas e tiveram que passar picotadas na TV. Com altos e baixos, a sessão durou até o ano seguinte, apresentando títulos como Detonator Orgun, Zeoraimer, Genocyber, Fatal Fury, dentre outros. Se você quer saber mais sobre o que passou por lá, falamos tudo e mais um pouco da US Mangá em um vídeo antigo dedicado só a este bloco que você pode conferir depois no link da descrição. Rapaz, mas haja link na descrição desse vídeo, hein? Tem bastante já. Sim. Por mais que os 3 animes lançados no ano anterior e os OVAs da US Mangá tivessem tentado preencher a lacuna deixada pelos Cavaleiros do Zodíaco no coração dos fãs, a grande verdade é que todas as produções tinham uma característica em comum. Eram curtas demais para a época. Ok, Sailor Moon tinha mais temporadas para estrear e o público até esperava por isso, só que a série não aconteceu comercialmente e a distribuidora não trouxe o restante do programa. A violência dos animes começou a virar um bafafá na imprensa, principalmente com a US Mangá, e depois de várias polêmicas em torno do teor de seu conteúdo, apenas em março de 1997, um anime com características ímpares conseguiu o título de sucessor dos Cavaleiros do Zodíaco. Estamos falando de Yu Yu Hakusho. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Mesmo com nenhum personagem vestindo armadura ou sequer algum tipo de transformação, ao menos no início, Yu Yu Hakusho conquistou o público brasileiro por sua trama interessante, o carisma dos personagens e uma das melhores versões brasileiras de todos os tempos. Realizada nos estúdios da Audio News no Rio de Janeiro, a adaptação da série soube dar graça para piadas que só fariam sentido no Japão e trouxe até gírias da época para dar um toque brasileiro e genuinamente carioca ao programa. Algo que talvez, se fosse feito hoje em dia, faria muito otaku reclamar. Isso sem mencionar a trilha sonora, que tinha tudo para ser lançada na época, mas que não aconteceu por falta de uma gravadora que enxergasse o potencial das canções. Essa noite o tempo passa devagar. Estamos frente a frente, enquanto a noite cai. O espelho se quebra e te reflete. Só vejo triste a carta que um dia eu escrevi. E o vento sopra enquanto a chuva cai e leve pra lá. Na história conhecemos Yusuke Urameshi, um autêntico bad boy japonês que morre de uma hora para outra. Após receber a chance de ressuscitar por parte do mundo espiritual, o rapaz se torna um detetive sobrenatural e passa a resolver casos envolvendo demônios que importunam ou ameaçam o mundo dos homens. Nessas missões, Yusuke faz amizade com Riei e Kurama e reforça sua relação com um ex-rival chamado Kuwabara. Quarteto formado, somos brindados com ação e porradaria no melhor estilo Shonen Jump, com uma trama que apresenta até a sua Batalha das 12 Casas em forma de torneio, seguido de uma saga que revela um modo sagitário do protagonista. Apesar
Apesar de Yu Yu Hakusho não ter repetido o mesmo fenômeno de audiência que foi Cavaleiros do Zodíaco na programação da Manchete, o anime é considerado até hoje pelo público como um dos melhores e mais queridos já apresentados no Brasil. Exatamente, cara pálida! Infelizmente, segundo o responsável pela distribuição da série no Brasil, o Sr. Toshihiko Higashira, Yu Yu era um tanto difícil de vender para o mercado de licenciamento, visto que o público que tinha interesse no anime era um pouco menos infantil que o das demais produções. Yu Yu Hakusho lógico, né? Como é mais para público juvenil, um público mais exigente, né? Então nós fizemos um trabalho mais esmerado, sim. Talvez, não me lembro bem, mas na época talvez o mercado é como se fosse agora, né? A economia muito ruim, porque o Brasil é um país de tobogã, né? Uma hora está bem, outra hora está lá no fundo, outra hora não sabe, né? Então, bem provavelmente que seja alguma coisa desse tipo. E também não era muito fácil licenciar alguma coisa, por exemplo, para Yu Yu Hakusho, né? Porque não são produtos mais para esse público meio adulto já. Lançar coisa para meio adulto tem que estudar muito bem. Como consequência, tivemos somente uma coleção de bonecos meio toscos fabricados pela Estrela. Para remediar o prejuízo, o Sr. Toshi foi atrás de um serviço um tanto inusitado, um 0900. Assista esse comercial para entender melhor. Oi, eu vim chamar o Júnior pra gente jogar bola. Ih, ele só quer saber de ficar falando com o Yuyu. Com o Yuyu? É isso aí, amigão. Agora você liga para 0900 11 0051. Nossa! Você ainda concorre a 2 super quadriciclos todo mês. Tá brincando? Esperem que eu vou chamá-lo. Tá esperando o quê? Ligue já! Pior que isso, só o Kamen Rider Black RX dando seu número de telefone. Oi, amigão. Eu vim pessoalmente dar o número do meu telefone. Anota aí, 900-0344. Nessa altura do campeonato, o público brasileiro já estava devidamente catequizado com o universo dos animes, graças a várias publicações no mercado editorial, com destaque para a revista Animax, dedicada integralmente ao assunto. Ansiosos por mais novidades da terra do sushi, ficamos a ver navios quando a Manchete começou a inserir em sua programação produções ocidentais como o Reboot, ignorado pelo SBT e que ganhou uma sobrevida na Manchete a partir de dezembro de 96, e o tosquíssimo WMC Masters. Os melhores lutadores do mundo, lutando pelo Dragon Star. WMC Masters. Mas eis que no segundo semestre a Santoy entregou para a Manchete um anime pra lá de diferente do que estávamos acostumados. Numa tabela de primeira, parto direto pro gol. Super Campeões. Somos super campeões. Super campeões. Super Campeões tinha como tema o futebol, e apesar de ser o esporte mais importante do nosso país, a série destoava um bocado do ritmo do que estávamos acostumados a consumir em termos de anime naquela época. Só para lembrar, o SBT também levava ao ar em sua programação Street Fighter 2, Fly, Dragon Ball e Guerreiras Mágicas. Com uma dublagem um tanto desastrosa, apesar de vários profissionais ótimos no elenco, Tsubasa foi o último trabalho nipônico do estúdio Gota Mágica e também o último anime inédito lançado pela Rede Manchete. Super Campeões, na verdade, era um remake feito em 1994 de outra série exibida no Japão nos anos 80, tendo como base o mangá de Yoichi Takahashi. Toda a história da trajetória de Oliver Tsubasa para se tornar um grande campeão e realizar seu sonho de jogar no Brasil era ambientada no cenário da Copa de 94, mas a dublagem teve que fazer 1000 malabarismos para forçar que os preparativos eram para a Copa de 98, a época que o anime estava passando na Manchete. Em meio a performances que pareciam saídas de filmes de Kung Fu e campos de futebol que davam a impressão de serem ladeiras infinitas, o que mais frustrava era o fato da série não possuir um final, já que ela acabou sendo cancelada no Japão.
Nós falamos sobre Super Campeões em uns 3 outros vídeos. Caso você queira mais alguns detalhes, procure a lista na descrição. É mais um vídeo para eles assistirem. Tem uns 20 já listados na descrição. O povo não vai ver tudo isso não, é muita coisa. Agora, vem cá, a Santoy, que trazia séries pensando nos brinquedos que iria vender, por que será que ela resolveu investir em Super Campeões? Eles esperavam vender o quê? Bolas de futebol? Que bicho mais idiota! O único produto licenciado que conhecemos foi um CD com as músicas compostas pelo Mário Lúcio de Freitas e Oswaldo Biancardi Sobrinho. Lançado pela RDS Fonográfica, o CD vendeu menos de 10 mil cópias, o que representava um número bem inexpressivo para a indústria fonográfica da época, mas impressionante se levarmos em consideração o conteúdo. Ainda no segundo semestre de 97, mais 2 não-animes foram levados ao ar pela Rede Manchete, Dragonflies e uma versão futurista de Flash Gordon. Restava a todos aguardar por um ano de 98 mais feliz. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. O único anime que estava com chances de aparecer como novidade na programação da emissora era Ranma Meio. As desventuras do rapaz que vira garota quando molhado em água fria e seus loucos amigos na deliciosa comédia de artes marciais de Rumiko Takahashi encontraram problemas na avaliação do Sr. Eduardo Miranda graças às várias cenas de Ranma com seus peitinhos de fora. Talvez isso fosse algo que uma programação infantil na TV brasileira daquela época não estivesse preparada para assistir. E hoje também não. Mesmo a gente passando coisinhas desse naipe às tardes de domingo. Segura a mata! A Manchete não quis, o seu Toshi desistiu e com o prejuízo acumulado de Yu Yu Hakusho, a distribuidora acabou saindo do mercado alguns anos depois, ainda mais depois que não conseguiu convencer nenhum outro canal a transmitir o Ranma. Ranma Meio no Japão foi uma explosão. Era um anime de muita aceitação. Eu acho que não foi lançado porque não tinha como explorar os produtos em cima dele, nem que tivesse o sucesso. Era mais complicado. Ele é um público bem assim, juvenil para cima, uma coisa meio picante, um público assim, bem mais... No Japão, que tem esse costume, essa cultura de ler vários tipos de mangás, né? Isso foi assim, uma explosão. Agora, no Brasil... Não tinha abertura aqui no Brasil? Não, eu acho que era muito diferente. Com a crise atingindo patamares insustentáveis, a Manchete começou a perder retransmissoras pelo país e por conta disso, muita gente sequer viu o final de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, último episódio. A saga do nosso herói chega ao fim numa batalha decisiva. A emissora da família Bloch logo seria vendida para a TV Ômega e com isso assistimos ao nascimento da Rede TV a partir de maio de 1999. Este é o sinal de um novo tempo. A partir de segunda-feira entra no ar a Rede TV. Nessa fase transitória, a Rede TV ainda apresentou alguns animes e tokusatsu do acervo do canal. No mesmo dia em que a Manchete saía do ar, a Record estreava outro desenho japonês que daria o que falar: Pokémon. Mas essa já é outra história. De sua estreia um tanto faraônica a um triste fim, com uma programação recheada de programas de televendas e animes e tokusatsu usados como mera tapa-buracos, a Rede Manchete, ao longo de seus 15 anos de existência, deixou um legado maior que qualquer produção própria ou evento que tenha transmitido. Ela apresentou para toda uma geração de brasileiros, hoje na casa dos seus 30 e tantos anos, desenhos e séries do outro lado do mundo, que são cultuadas e trabalhadas comercialmente até os dias de hoje, marcando não só eternamente a memória de quem foi criança nos anos 80 e 90, mas também o coração de toda uma nação que jamais esquecerá nomes como Jaspion, Changeman, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato
e tantos outros. Se você gostou do material e quer dar aquela força, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever por aqui. Obrigado por acompanhar essa história com a gente e nosso muito obrigado à Rede Manchete por ter existido. Até a próxima. Falou!